E aí, doutor, é causa ganha? Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Bom, é uma pergunta difícil para uma resposta praticamente impossível. E para explicar o porquê que não existe causa ganha, primeiro eu preciso tentar explicar um binômio que aqui eu vou representar pelo princípio do livre convencimento do juiz versus a segurança jurídica. Só que aqui eu vou falar de um jeito meio que descomplicado, meio simplório, deixando de lado algumas questões epistêmicas de cunho filosófico. Falar no princípio do livre convencimento do juiz significa dizer que o magistrado ele tem a liberdade na avaliação das provas produzidas no processo, desde que ele fundamente o porquê que ele chegou nesse resultado. O Código de Processo Civil de 39, lá no artigo 118, dizia que na apreciação da prova, o juiz ele formará livremente o seu convencimento, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes nos autos, ainda que não alegados pela parte. E o parágrafo único dizia que ele tinha o dever de, na sentença ou no despacho, indicar os fatos e as circunstâncias que motivaram o seu entendimento. A gente consegue encontrar essa previsão também no Código Civil de 73. E por óbvio, isso se repete no novo Código de Processo Civil. Lá no artigo 371, ele diz que o juiz apreciará a prova constante nos autos, independentemente do sujeito que a tiver produzido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Constituição Federal de 88, artigo 93, inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Ou seja, se trata, como sempre, de uma liberdade relativa, limitada, constrita num primeiro plano em elementos objetivos do próprio processo, e em um segundo plano no direito, que é composto por todos os critérios e estratos que a gente conhece. Só para ficar claro, o princípio do livre convencimento ele não dá liberdade absoluta para o juiz, ele não pode decidir como quiser sem fundamentar a decisão dele. E se trata de uma decisão com fundamento jurídico, ou ao menos deveria se tratar. A segurança jurídica, por outro lado, ela é basicamente o direito que o cidadão tem quanto a uma certa previsibilidade, uma certa coerência e estabilidade na aplicação das leis. Isso quer dizer que, de uma certa forma, a segurança jurídica torna possível a qualquer cidadão o conhecimento antecipado das consequências de seus atos, levando em consideração as leis que consideram a liberdade para ele. Por exemplo, se eu perguntar a qualquer cidadão o que ocorre com um pai que deixa de pagar pensão alimentícia para o filho menor de idade, eu posso prever a resposta desse cidadão? Claro, porque eu posso prever também a consequência desse ato, levando em conta a lei, que é conhecida por todos, e a aplicação dessa lei pelo judiciário. Eu também poderia perguntar para esse mesmo cidadão o que aconteceria se ele ingerisse álcool e fosse parado numa blitz. Todas essas respostas são previsíveis porque a consequência jurídica também é previsível. Só que existem casos que caminham na fronteira entre esse binômio, entre o princípio do livre convencimento do juiz e a segurança jurídica. Esses casos eles estão numa zona tão cinzenta que um dos princípios precisa ser sacrificado em parte ou em todo, acarretando em uma decisão trágica pelo magistrado. Ela é trágica porque ela precisou sacrificar no todo ou em parte um princípio. E aqui eu não estou discutindo se a decisão é certa ou errada. Eu estou dizendo que, em alguns casos, esse conflito entre princípios prejudica a segurança jurídica, ou, no termo usual, a causa que parecia ser ganha. Como exemplo, eu quero compartilhar um caso aqui do escritório. E é óbvio que eu não vou expor o cliente, mas são somente os fatos e as consequências da decisão. Dá uma olhada nessas fotos. Se trata de fotos que foram tiradas no ambiente de trabalho, especificamente num mini galpão de uma empresa de e-commerce. E vocês podem notar que não tem mesa, não tem escrivaninha, existe apenas uma tábua improvisada apoiada em 2 caixotes. Também não tem janela, o que impede a vedação de ruídos ou amenização da temperatura externa. O quadro de força está totalmente exposto. E agora eu faço uma afirmação seguida de uma pergunta. Inegavelmente, se trata de um ambiente de trabalho precário. E a pergunta que eu vou fazer parece ter uma resposta óbvia, certeira. Existe causa ganha em uma ação onde o funcionário requeresse à Justiça do Trabalho uma indenização por danos morais, levando em consideração esse ambiente precário, onde ele passa 1/3 do seu dia, 5 vezes por semana trabalhando? A segurança jurídica nesse caso parece óbvia, né? Só que está errado. 2 funcionários dessa mesma empresa entraram em contato com a gente, o funcionário A e o funcionário B, para que nós requerêssemos, dentre outros direitos, a indenização por danos morais. Os processos eles foram distribuídos e sorteados para 2 juízes diferentes. Apenas repetindo, 2 funcionários trabalhando no mesmo ambiente de trabalho, na mesma empresa, pedindo na justiça o reconhecimento dos mesmos direitos, utilizando das mesmas provas, só que para 2 juízes diferentes. Agora dá uma olhada nas sentenças.
Perceberam? Enquanto um juiz entendeu que a dignidade humana do nosso cliente A não foi ferida e que a tristeza ou percalço, considerado pequena por ele, não ensejaram o reconhecimento do dano moral, o outro juiz entendeu que o ambiente era demasiadamente precário e que por isso feriu a dignidade do cliente B, reconhecendo o dano moral. Bom, no caso do cliente A, e na maioria dos casos, o livre convencimento do juiz, hoje tratado como livre apreciação da prova pelo novo Código de Processo Civil, sacrificou a previsibilidade, a coerência e estabilidade na aplicação das leis que eu me referi lá em cima. Como que eu vou explicar para o cliente que não teve essa indenização conhecida que o seu colega de trabalho, que juntou as mesmas provas e pediu o mesmo direito, conseguiu? É exatamente por isso que se um dia você, cidadão, procurar um advogado e ele lhe disser que se trata de causa ganha, corre, ou ao menos desconfie dele.